um país pobre de terras fracas até a década de 50 e 60 para uma das maiores potências mundiais na produção de alimentos e com perspectiva de ser o maior produtor até 2050. Mas afinal, o que trouxe o Brasil até aqui? Até que ponto o solo é responsável por toda essa transformação? Eu sou o Thiago Strobel, estou aqui para mais um Prosa de Lavoura e para responder essas questões hoje estão aqui conosco Rodrigo Schmidt, sócio da Análise, e Johnny Fuchs, diretor técnico da Análise. Gostaria que você se apresentasse para o público que está nos ouvindo. Olá, meu nome é Rodrigo Schmidt, eu sou técnico agrícola, administrador de empresa, tenho bastante experiência fora do Brasil também, principalmente nos Estados Unidos, onde morei algum tempo e trabalhei em fazendas e lavoura nos Estados Unidos. E depois disso, como um sócio da Análise, tive a oportunidade de ir vários e vários outros países, a exemplo de um projeto de irrigação que a gente foi convidado a fazer parte em Israel para poder pensar o que seria de nutrientes, de fertilidade do solo para colocar junto nessa água que iria nas plantas. Alguma experiência na Turquia, alguma experiência na Argentina também, que são sempre países que a gente pode aprender muito. Bom, meu nome é Johnny Fuchs, sou diretor técnico da Análise, né? Fazem 14 anos que nós já estamos juntos nessa caminhada, como se diz. E nesses 14 anos de uma agronomia vinda desde 2009 que eu me formei, né? Tive outras experiências comerciais e profissionais e aí fui convidado para trabalhar na Análise e desde lá acabei, como é que se diz, a gente acaba aprendendo muitas coisas, principalmente sobre fertilidade. Fertilidade, na minha opinião, é uma coisa que tu tem que primeiro gostar e segundo, tu tem que se empenhar para entender e aprender, sabe, Thiago? Porque a fertilidade não se aprende primeiro do dia para a noite, né? E a fertilidade tem muitos tabus que tem que se aprender, que tem que se quebrar, porque nem sempre a teoria e a prática estão juntas, né? Então, dentro desses 14 anos, a gente acabou aprendendo muitas coisas que a prática e a teoria nem sempre estão juntas, vamos dizer assim, né? Então, bem interessante estar nesse ponto aí e ajudando o pessoal da Análise aí a trazer o melhor para os nossos clientes. E conseguindo entregar resultado, né? Acho que o que apaixona na fertilidade do solo é você, no meio de tudo isso, entregar o resultado em produtividade e o resultado em dinheiro no bolso. Aí é motivante. Isso aí. Muito bem. O Brasil hoje nessa posição de destaque como grande produtor de alimentos, qual a importância da Revolução Verde e do agricultor nesse contexto todo? Eu tenho uma opinião que é de valorizar muito o agricultor, valorizar muito o que se chama de Revolução Verde e quem sabe essa Revolução Verde ela começou faz tão pouco tempo, 1950, 54, 60. E essa Revolução Verde, ela trouxe uma coisa disruptiva. A gente comentava antes da teoria de Malthus, né? Malthus foi um pensador do século anterior que tinha certeza que a população ia crescer a um ponto que teria que controlar o aumento dessa população em função da falta de alimento. E graças à Revolução Verde, graças ao agricultor, junto com toda essa tecnologia, hoje a gente tem uma produção de alimentos à frente do crescimento populacional. E isso está diretamente ligado ao agricultor, à agricultura, à tecnologia agrícola, que rompeu aquilo que se acreditava como verdade, aquilo que se acreditava como uma teoria aceita, aonde nós ia travar na comida, né? Então, acho que a sociedade merece dar esse respeito para quem está produzindo a comida. Certo. O Brasil, antes da Revolução Verde, ele era considerado um país marginal, né? Não era conhecido dentro do contexto agrícola mundial. E ele mudou o status dele de importador de alimentos para exportador de alimentos. Como que isso foi possível? Como foi conseguido obter esse status? Acho que eu vou responder isso por quê? Porque o mundo inteiro produz commodity ou começou a produzir commodity em terras férteis.
Aí está o exemplo de Illinois, Wisconsin, nos Estados Unidos. O próprio berço da agricultura, que é a Europa. Na Europa, país Ucrânia, Rússia, tem solos incrivelmente férteis, né? O pampa úmido argentino, que geologicamente é praticamente igual a esses outros solos. Então, o Brasil sempre foi não conhecido e muito insignificante na produção de alimentos por ter terra fraca, terra ácida. E aí, a partir de 1950, por aí, se começa um movimento de arrumar o solo fraco e ácido para produzir grãos. E nesse momento surge o Brasil, desconhecido no mundo, como o maior produtor de alimentos que hoje nós somos, e estamos no começo disso. Então, essa troca de patinho feio para o protagonista em produzir alimento do mundo, ela aparece ontem, né? Porque nós comentávamos antes, pessoas que participaram disso enquanto jovens, hoje estão aí contando essa história. Então, essa história é muito recente e é uma história virtuosa, uma história onde o Brasil, quem sabe, ensina o mundo, através da fertilidade, ser produtor de alimento, ser referência. Se nós pegar a base produtiva do Brasil, né, Rodrigo, ela começa aqui, vamos dizer assim, pensando em soja, né, que eu acho que hoje é o nosso principal carro-chefe, né, Thiago? Ela começa aqui perto de nós, aqui em Santa Rosa, né, com essa introdução, e em 1970, um pouco mais ou um pouco menos, vamos dizer assim, ali começa a Operação Tatu, que é uma das primeiras tentativas de começar a tornar os nossos solos uns solos férteis para uma agricultura minimamente, como é que se diz, economicamente viável, né? Sim. E a partir dali começam a entrar novas tecnologias, né? Muitas tecnologias que tentava se buscar para aprimorar os solos nossos aqui do Brasil não existiam em lugar nenhum, né? Então, na época tinha alguns professores da própria URGS, né? Sim, que faziam essas coletas de solo, mandavam para os Estados Unidos para fazer análise de solo nos Estados Unidos, e aí sim ter um resultado de como estava a pH, como estavam o alumínio, como é que era o fósforo. E chegando lá, né, Rodrigo, muitas vezes não se tinha parâmetros de 2 de fósforo, de pH de 4,8, né, pH em água. E isso aí começou a ter grandes problemas porque não existia uma técnica mais elaborada, né? Ou alguns outros exemplos no mundo inteiro que desse certo o Brasil, né? E aí então a partir daí a Operação Tatu começou a fazer experimentos com calcário, quantidades de calcário, doses de calcário, até se chegar numa resolução de alguns problemas ou começar a criar algumas tecnologias. E isso aí, vamos pegar assim, no começo a academia ajudou muito, né, Rodrigo? Sim, pessoal das a parte científica, né, a parte científica, aprovando e validando muitos experimentos, né? Ou fazendo o agricultor experimentar meio na força, né? Isso. Não, então vamos fazer aqui em 1 hectare para tu ver que... Né? Então, a tecnologia, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né? A tecnologia do calcário era uma tecnologia extremamente difícil, né? Sim. Não existia a tecnologia de aplicação, não existia a tecnologia de moagem, né? Até hoje é uma quantidade em quilos muito grande para movimentar, né? Isso, então tudo isso tinha que ser desmistificado de uma certa forma para viabilizar a parte econômica da produção. Primeiro, a gente sabe que começou na década de 60, ali, início dos anos 60, a parte do trigo, né? Sim, e aí, mais perto de 1970, que começa a introduzir as primeiras lavouras comerciais de soja, né? Possibilidade de exportar para o Japão esse soja, porque no Brasil não se consumia aquele soja, né? Não tinha mercado, Não né? tinha mercado. E aí começa a possibilidade do Japão, em função de um problema climático e um desacerto com os Estados Unidos, o Japão vê que aqui no norte do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, essa região, tinha um pouco de soja para comprar. Então, eles vinham comprar esse soja, já ficou prometido que o que nós produzisse no outro ano... Isso aí. A partir dali criou um mercado, vamos dizer assim, que todo global, ano estava comprando a nossa soja, né? Então, se uniu um pouco da parte econômica com essa parte, vamos dizer assim, técnica de melhoramento de solo e dando a mínima viabilidade de produção, né, Thiago? Então, é um longo caminho que começou lá na Revolução Verde, em 1960, e chegou para nós aqui mais ou menos na década de 70, né? Eu queria te contar uma história muito legal, Thiago, que assim, de certa forma, a gente sempre tem um pouco esse pensamento negativo, com os americanos, que tudo que eles fazem é planejado, não sei o quê. Mas essa ideia de corrigir o solo,
ela surgiu, ela foi trazida por pessoas, por professores da Universidade dos Estados Unidos, tá? Com um convênio com a URGS, aonde esse senhor, um americano, veio morar no Brasil, o senhor John Murdoch. E eu tenho um cliente meu aqui de São Borges, só para ter uma ideia, um dia contando essa história para eles, o meu pai falava do Murdoch. Esse senhor, ele veio e tirou algumas amostras de solo e falou para o pessoal, ó, eu vou mandar lá para os Estados Unidos para analisar, para ver o que falta. Então no Brasil não existia, quem sabe deram até risada dele. Então ele mandou para a Universidade de Wisconsin, se eu não estou enganado, e aí de lá veio o resultado que precisava botar calcário e um pouco de fósforo. Então foi uma pessoa, um americano, nós falava que o Brasil aprendeu a arrumar o solo para produzir, foi um americano que liderou essa, vamos dizer assim, essa missão. Ele tem um filho, o filho dele fala português e inglês, eu conheci esse rapaz, porque o rapaz, se eu não me engano, ele morou 5 anos no Brasil, então ele cresceu de jovem no Brasil, aprendeu a falar português e inglês. Então essa história é muito bonita, e aí está a fertilidade, está a produtividade, que foi um americano que, vindo por um convênio com a universidade, com a URGS, disse, não, vamos ver o que falta na terra aqui para nós aplicar. E daí estamos aqui hoje em 2025, o Brasil era insignificante na produção de alimento. Na parte da agricultura. Hoje somos o líder, e essa história é uma história incrível, né? Transformar um país extremamente de terras ácidas, com baixa teores nutricionais, né, para transformar hoje em qualquer área, vamos dizer assim, numa produção que em pouco tempo aí vai ser com certeza o maior produtor mundial de grãos e tudo mais. Né? Foi um conhecimento americano que, trazido através de um doutor em solos, foi mandado às terras, né? Incrível. E esse conhecimento essa introdução possibilitou também nós conquistarmos as outras áreas do Brasil, né? O Centro-Oeste, o Cerrado, que até então era muito pouco habitado, né? Nada era cultivado muito pouco lá, né? Sim. Era mais desafiador que o Rio Grande do Sul, inclusive, né? Isso nos possibilitou colocar o Brasil no mapa, né? Eu acho que essa coragem, Thiago, nós falávamos antes do teu avô, né? Começou a plantar no Rio Grande do Sul, depois teve interesse, então eles aprenderam que podia arrumar o solo aqui em Panambi. Daí acho que eles, de certa forma, criaram uma coragem. Chegava lá naquele Mato Grosso, não tinha nada, praticamente nem mato, não tinha, era só o cerrado. E eu acho que essas pessoas diziam assim, não, só um pouquinho, deixa que nós vamos arrumar isso aqui. E foi nesse protagonismo desses imigrantes, eventualmente italiano, alemão, o brasileiro do Sul, que com essa coragem de arrumar a terra começaram com muitos desafios, principalmente logísticos, né? No início, né? De moradia, de questão de genética, né? Cultivares, pegavam cultivares daqui, levavam para lá, tentavam achar uma cultivar que poderia ser um pouco melhor pela questão de ciclo, né? Adianta muito ciclo, né? Sim. E de terra que não dava nada para uma terra que hoje produz 75, 80 sacas de soja, depois vai milho, safrinha, aí começa esse ciclo virtuoso aí que... Sem dúvida. E toda essa evolução da Revolução Verde, com o passar dos anos, a agricultura começou a se modificar. A partir dos anos 2000, mudou-se, a procura por tecnologia se intensificou, né? E nesse contexto surgiu a análise. Como que foi esse início? Como que foi esse começo da agricultura de precisão no Brasil? Quem sabe o pessoal mais jovem que vai escutar eu contar um pouco dessa história vai achar engraçado, mas mais uma vez foi ontem, né? Eu tinha 18 anos e fui para os Estados Unidos, onde eu fui trabalhar nas fazendas lá. Não fui passear, não fui tirar selfie na Wall Street. Então eu tinha essa experiência de casa, sou filho de agricultor, trabalhei, também estudei nos Estados Unidos. E lá começava essa tecnologia, que era a tecnologia que se tornava viável por causa de um GPS. Então, quando tu enxergava um GPS, tu já chegava a tremer, porque era algo assim realmente muito incrível, disruptivo, quem sabe como ainda é hoje, né? Então, aliado a essa tecnologia do GPS, começou a se criar várias coisas. Uma delas seria gerenciar a aplicação de fertilizante, onde precisa, toda essa parte.
E hoje nós, antes do podcast aqui, nós falava uma coisa realmente interessante. Uma plantadeira ou um aplicador de adubo, quem sabe trabalhava até então 60 dias na mesma dose. E hoje um equipamento aplicando cloreto de potássio, quem sabe numa tarde vai variar 400, 500 vezes de dose. Sabe? É ruim até de calcular isso, mas são muitas vezes. São muitas vezes. Né? Então, eu acho que essa tecnologia, então, retornando para o Brasil, eu vi que não tinha como não implementar isso. Porém, os desafios eram muito grandes, o GPS nós tínhamos um GPS bem antigo, que tinha que lançar tudo na mão, numa planilha do Excel, e aí os desafios de aplicação, né, de equipamento que daqui a pouco era além de caro, não funcionavam direito, e aí a gente foi evoluindo. As primeiras aplicações, né, Thiago, eram todas dirigidas de uma forma muito menos objetiva do que é hoje, né? Então, você pegava uma parte, mais de uma ladeira, ou mais da beirada do mato para esse lado aqui você aplica dessa forma, ou você aplica uma dose total na área e vem e reaplica uma parte da área de novo, né? Correção de fósforo, principalmente, que é um elemento muito imóvel. Você botava o fósforo numa plantadeira de inverno, por exemplo, ia lá e plantava somente aquela mancha que tu precisava, né? Então, ou fazia uma marcação, né? Pegava agora, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul, né? Pegava o inverno, pegava uma roçadeira com trator, o trator ia na frente, marcava toda aquela parte lá, roçava e depois você plantava naquela parte marcada ali, ou se espalhava um cloreto, né? Na época, né? Ou um calcário, dobrava uma dose. Então, no começo foi tudo muito artesanal, né? E eu sempre digo, né, Rodrigo, a agricultura de precisão, em algumas propriedades, hoje ainda podem ser feitas dessa forma, né? Então, é uma forma muito mais trabalhosa, né? Não tão perfeita, mas também que dá um resultado técnico e agronômico muito bom. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, né, Thiago, em relação a isso, que a nossa empresa se destaca muito pela praticidade. Então, por exemplo, assim, é melhor você fazer um negócio bem feito, né, do que tentar achar um preciosismo muito grande, às vezes, de querer fazer 5 ou 6 doses e acabar não fazendo ou, de certa forma, fazendo errado. Né? Então, a agricultura moderna e de precisão, ela é uma forma de você melhorar, né? E a forma que você vai fazer, existem inúmeras oportunidades de ser feito. Então, desde um equipamento que custa lá, sei lá, 2 milhões de reais, até um equipamento simples que custa lá seus 10, 15 mil reais. Então, tudo dá para fazer uma forma mais trabalhosa ou uma forma mais automática, mas todos eles, tecnicamente, conseguem chegar no mesmo objetivo, né, Thiago? O que o Johnny falou, acho que é bem interessante. Lá atrás, em 99, 2000, não tinha como fazer. Não tinha. Porque não tinha o TerraGator para aplicar, porque o GPS era muito manual. Aí entra a boa vontade dos técnicos, a boa vontade do agricultor e o bom jeito brasileiro, não vamos chamar de jeitinho, vamos chamar de jeitão brasileiro, de fazer funcionar com o que a gente tinha. Isso. E a indústria de máquina deu um aporte muito grande, né, Rodrigo? Então, se tu pega a nossa indústria de máquina, vamos pegar do ano 2000 para 2010, avançou muito na tecnologia em agricultura de precisão. Sim. Então, agricultura de precisão, eu não digo só o espalhador com taxa variável, aí entra piloto automático, sensor de colheita, imagem de satélite, tudo isso está dentro do pacote, né? Então, isso avançou muito de 2010 para cá. Então, muitas empresas brasileiras puxando à frente no know-how dessa parte de tecnologia, né? Então, isso aí, como tecnologia para o nosso negócio, para o negócio análise e com o produtor junto, aumentou muito a adesão à tecnologia, né? Então, foi uma coisa que ajudou a puxar a locomotiva, com certeza. A primeira taxa variável comprada no Brasil, que eu tive conhecimento, custava $70 mil. Então seria hoje uns 450 mil reais. E não funcionava direito. Não funcionava direito. Então hoje uma taxa variável vai custar em torno de 45, 60 mil. É isso. Então só para ver como a tecnologia, graças a Deus, também funciona melhor. Evoluiu, funciona melhor. Né? A gente passou por isso, a gente vivenciou isso, realmente a evolução dentro das máquinas e do todo o sistema como um todo, né, de um mapa que a gente rabiscava a caneta para hoje, baixa no computador, larga para dentro da máquina, ela vai e faz, foi fantástico, né? Isso. Uma evolução sem
sem medida. E a agricultura moderna hoje, nem pendrive não precisa mais, né, Tiago? Exato. É tudo feito online, né? O operador só dá o ok que ele quer receber aquele mapa via online lá, ele escolhe o talhão e sai aplicando, né? Até o pendrive daqui pouco tempo não vai ser nem mais mencionado ou usado, né? Eu sempre digo assim, a agricultura de precisão ela depende de 2 fatores para existir, né, Rodrigo? Um delas com certeza é o GPS. E segundo, com certeza, a internet. Sem essas 2 ferramentas aí não tinha como acontecer, né? Atrapalha bastante. Quem vê o começo, quem vê hoje não acredita como é que foi o começo, né? Foi muito diferente, né? E em pouco tempo, né? Como ele falou, foi ontem, né? 2000 são 25 anos e a evolução foi brutal, né? Foi rápido mesmo. Como que a análise está presente no Brasil como um todo? Porque a agricultura de precisão, não sei, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, os desafios são diferentes, né? Tamanho de área, disposição dos talhões, topografia, enfim. Como que está presente a análise do Brasil como um todo? Como que a análise cresceu, né, para o norte do Brasil, né? Muitos clientes que plantam aqui no Rio Grande do Sul também plantam no Paraná, no Mato Grosso, na Bahia. Então, ao se ter um resultado, ao se ter um sucesso trabalhando com isso, nos convidaram a também iniciar trabalhos em outras regiões, né? E é exatamente como tu falou, assim, o desafio é grande, não parece, mas você trabalhar numa CTC em Vacaria de quanto? De 25, 30? De 25 e uma CTC no Piauí de 7, 8, é diferente. É diferente. Mas é encantador quando tu produz 70 sacos de soja em Vacaria e 70 sacos de soja lá em Bom Jesus, no Piauí, que já estamos em 90. Né? Isso. Então, não existe terra fraca. Existe terra mal cuidada, ou mal adubada, ou mal entendida. E em cima disso, a gente, graças a Deus, com técnicos locais, com muita humildade, sempre tentando repetir o que já deu certo, né? E a gente foi encontrando pessoas, como é o exemplo do Johnny, pessoas que são responsáveis, que hoje ajudam nós a ser melhor possível. E aí com isso, com essas pessoas, a gente conseguiu aumentar muito, principalmente onde a cultura da soja e do algodão foi. Então, milho também está no contexto, mas aonde tem soja e algodão, a análise está forte. Hoje a gente tem 4 pontos principais, né, Tiago? Então a gente tem a nossa matriz, que tem toda a parte de administração, organização de logísticas e tudo mais, que é em Palmeira das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem mais 3 pontos, né? Um é no Paraná, em Londrina, né? Outro ponto que cuida toda essa parte do Mato Grosso, que é em Campo Verde, no Mato Grosso. E a outra nossa, vamos dizer assim, um ponto base, né, seria em Bom Jesus, no Piauí, que toca toda essa parte aí essa última, vamos dizer assim, essa última leva de evolução da agricultura, que pega a Bahia, pega Maranhão, pega Tocantins, Piauí, né? Então é dividido em setores, vamos dizer assim, até por questão de logísticas e entender um pouco mais de cada região, né? Eu, como administrador de empresa, chega um momento que a agricultura de precisão entra no negócio para organizar o teu negócio. Porque, ao exemplo, em Bom Jesus, nós temos um cliente de 56 mil hectares. Como que essa pessoa decide, programa o que fazer, aonde fazer, sem uma metodologia como é a magia da agricultura de precisão? Então, se o cara planta 30, 40 hectares, ele lembra o que fez aqui, ele abriu depois, mais tarde ali. Tem que se tornar uma ferramenta administrativa. Né? Então, a agricultura de precisão, ela é uma forma bem feita, agricultura de precisão bem feita. Não precisa ser grid pequeno, pode ser uma agricultura de precisão que caiba no negócio, que caiba no orçamento, sabe? Porque eu acho que a palavra precisão sempre trouxe um preciosismo que só atrapalhou. Isso aí. Porque às vezes tu faz uma agricultura de precisão com um resultado incrível, mas não tão cara e não tão precisa. Mas que dentro do como você vinha trabalhando é uma maravilha. É uma maravilha. Né? É procurar entender, né, Rodrigo? Eu acho que qual que é a melhor solução para cada fazenda. Né? Não existe uma receita para todo mundo. Né? Entender cada situação e achar o melhor caminho. Sim. E deixa eu te dar um exemplo assim. Tu chegar na Argentina, lá em Teodolina, lá em Chacabuco, onde se produz principalmente o início da genética GDM, né? Tu não vai encontrar uma distribuidora de calcário, uma calhadeira. Não vai.
Não, mas eu quero achar Não uma. tem. Tu não vai achar. Por quê? Porque não falta calcário naquela região. Então não tem calhadeira. E ao mesmo tempo, nós naquele assunto inicial de que nós temos que arrumar o solo. E gastamos muito com isso. Disparado, o nosso maior custo é fertilizante. Então como é que nós não vamos usar uma ferramenta para nos organizar? Para saber onde gastar, com que gastar, né? Então acho que é uma reflexão bem interessante entre a agricultura de precisão não ir para o extremo da precisão, do preciosismo, ela trabalhar como uma ferramenta de administração. Como a gente vinha falando antes de começar, hoje o fertilizante ele é um insumo pesado na conta do agricultor brasileiro, né? E a otimização desse recurso é extremamente importante. A gente fala, né, commodity em valor baixo, fertilizantes, insumos altos em função do dólar e tudo mais do contexto. E às vezes a diferença está nos detalhes para o produtor, questão de margem e tudo mais. Então é extremamente importante otimizar os recursos, né, os insumos da melhor forma possível, né, dentro desse planejamento da propriedade. Como que vocês estavam falando, como é que vocês veem, qual a importância da agricultura de precisão dentro desse contexto? Assim, ó, pensando no trabalho da análise, Thiago, hoje a gente está falando de um contexto em torno de 45% até 50% do custo total da lavoura hoje, da agricultura moderna, é corretivos e fertilizantes. Então, a gente sempre brinca assim, ó, de todos os boletos da fazenda, a metade do boleto está passando na mão da análise, né? E então a análise hoje ela vem, como o Rodrigo falou, nessa ideia de gerenciar toda essa parte do maior custo dentro da fazenda. E aí vai ser desde o tipo de calcário que vai ser feito, a dose que vai ser feito e aonde vai ser feito. E isso aí serve para calcário, serve para adubo, serve para boro, serve para cloreto, serve para todos os nutrientes. Então hoje, nesse contexto de alto custo, qual que é o nosso maior desafio? Primeiro, entender qual que está sendo o perfil dessa fazenda que nós estamos entrando, né? Como que está sendo trabalhado essas correções e aí sim traçar um plano estratégico de como se gastar menos e tecnicamente adubar mais. E aí entra vários exemplos que a gente pode dar. Então, por exemplo, o agricultor daqui a pouco está comprando uma dose de fósforo que não precisa, ou está colocando uma dose de cloreto que não precisa, ou daqui a pouco, vou te dar um exemplo, Thiago, que nós fizemos um estudo onde, por exemplo, uma dose fixa de calcário, tá? Isso aí feito em 40 mil amostras de solo, uma dose fixa de calcário de 3 toneladas, ela atinge 35% de resultado prático. Ou seja, 65% das áreas que você aplica com 3 toneladas de calcário, ou você coloca pouco ou muito calcário. Então, a taxa variável, por exemplo, ela entra num cenário incrível de otimização do recurso e de qualidade. E não é só a taxa variável que resolve ou ajuda nesse problema. Tem que entender também, por exemplo, o tipo de calcário que você vai trabalhar, se é calcítico, se é dolomítico, né? Se o teu problema é fósforo, se o teu problema é potássio, como é que está a questão do enxofre, né? Então, toda essa parte estrutural de gerenciamento de custos entra o trabalho da análise, porque sempre está junto o técnico e o econômico. Sim. Muitas vezes existe uma necessidade de uma correção de, sei lá, 300, 400, 500 quilos de cloreto, por exemplo. Só que nós, como empresa, a gente sabe que isso aí não tem como ser economicamente viável. Então a gente divide as correções, a gente vai entendendo o processo da fazenda e vai trabalhando da melhor forma possível para chegar numa solução onde o cliente gaste menos ou igual o que vinha gastando, mas produzindo mais, né? Eu sempre brinco com meus clientes que cada real gasto em fertilidade tem que daquele momento produzir mais, né? Não pode produzir menos ou igual. Por quê? Porque nós temos que otimizar primeiro a adubação e segundo, como consequência, produzir mais. Então a análise vem nesse processo. Hoje a gente diz assim que é muito mais técnico, econômico de técnico produtivo. Por quê? Porque o técnico produtivo, a análise de solo já se provou que o resultado está aí, né? Então a gente tem que entender muito mais o negócio
mais econômico de qual adubo comprar, qual a necessidade de cada talhão, e aí sim criar uma recomendação, criar um plano estratégico para o agricultor ter um sucesso, vamos dizer assim. Então, nesse cenário de custo altíssimo de fertilizante, a pior escolha que o produtor pode comprar é comprar o pacote da revenda ou o pacote da cooperativa, né? Ser mais técnico e menos intuitivo. Essa que é o nosso recado, vamos dizer assim, né, Thiago? Eu queria contribuir assim, um resultado bem prático. Chegou lá, o cliente sentou com nós lá, sentou com o Johnny, precisamos comprar 2.000 toneladas de calcário. Tá, em função de preço de soja, em função de logística, sei lá o que. O cliente vai ter que dizer assim, tchê, eu só consigo comprar 800 toneladas. Não tem como comprar 2.000, não vai dar. Então, com o valioso trabalho da análise, tu senta e vai decidir, então, se precisava 2.000, agora eu tenho 800, aonde é o lugar que eu vou ter a maior eficiência, sabe? Então, transformar esse mínimo disponível em máximo rendimento, né? Acho que essa é a ideia. E o agricultor, se ele não cuidar, ele está querendo, com relação à adubação, repetir o que já deu certo, está querendo comprar aquilo que tradicionalmente alguma empresa já, vamos dizer assim, ele é comprador de 2,2020, então o vendedor, a pessoa que ajuda ele, já traz a cotação do 2,2020. E ali ele já acha que o preço está bom, conferiu, vou comprar. Então, às vezes, o fertilizante é tratado assim como uma forma que ele poderia ser tratado diferente. Ou daqui a pouco a questão de corretivo, de calcário, que é uma coisa que tem que ser usada todo ano. Isso. Tem que ser reposto, né? Então não dá para repor calcário no ano que eu tenho dinheiro, ou que está sobrando, ou não. O calcário tem que ser levado a sério e não pode esperar o ciclo econômico. Isso. Né? Só para ter uma ideia, né, Thiago? A gente fala hoje de consumo de calcário, né? Hoje a média de consumo de calcário é de 800 kg a 1 tonelada por ano, e áreas irrigadas podendo chegar até 1,5 tonelada por ano. Então, sim, o consumo de calcário é muito grande, né? Então, a gente tem essa dificuldade, como a gente vinha falando, por causa da nossa matriz do nosso solo, que é um solo ácido, né? E isso independente da região do Brasil. Pode ter um pouco mais de alumínio em Vacaria e um pouco menos de alumínio lá em Bom Jesus, no Piauí. Mas a questão do pH é uma coisa importante. Então, hoje, a necessidade de correção de calcário a cada 2 ou a cada 3 anos para a agricultura moderna e altamente produtiva, não tem como nós viver sem calcário, né? É um pontapé inicial bem, bem importante. E tem um custo em relação aos outros fertilizantes. Tudo os outros fertilizantes vão trabalhar bem ou mal em roda do calcário. Para nós não entrar muito tecnicamente em saturação de base, pH. E ele custa muito barato. Então, por isso que daqui a pouco a gente falou mais calcário, porque é um exemplo assim muito nítido. É uma coisa que custa barato e que tudo em roda depende de como que ele está. Então, é uma parte bem sensível da fertilidade, né? A parte principalmente dessa questão do alumínio, pH e tudo mais, né? Certo, então o calcário é um dos fertilizantes mais importantes dentro desse contexto, né? E qual a importância do fósforo e do potássio? O fósforo e o potássio, eles são os dois, junto com o nitrogênio, só que o nitrogênio é uma coisa um pouco mais dinâmica, né? E acaba que a gente não consegue interferir muito a longo prazo, né? Mas o fósforo e o potássio, eles são, sem dúvida nenhuma, os dois nutrientes muito importantes na produção e na quantidade da produção, né? Nós, em todo o Brasil, a gente tem um histórico de um fósforo muito baixo das nossas áreas, né? Então, se tu pegar uma análise de um campo nativo ou de um cerrado, qualquer análise, tu vai ver que o nível de fósforo é muito baixo. Porém, o fósforo tem uma vantagem, tecnicamente, que ele é muito mais estável que potássio, né? E falando em soja, o consumo de nutriente de potássio para fósforo em soja é o dobro. Então, hoje a soja, vamos botar entre aspas, ela come o dobro de potássio do que de fósforo. Então, hoje, e tem mais um cenário, que é o cenário econômico. Hoje, o quilo de fósforo custa praticamente o dobro do quilo de potássio. Então, a gente tem uma dependência muito grande de fósforo, mas na agricultura moderna nós estamos muito melhor já, devido a essa herança de fósforo,
do que potássio. E o potássio tem uma dinâmica muito maior. Então, os novos números de extração, os novos números de produção nos indicam que o consumo de potássio é muito maior do que a agricultura de 10, de 15, de 20 anos atrás trazia. Né? Então, hoje, se existe um desafio para nós, pensando em soja, primeiro é potássio e o segundo é enxofre. Né? São dois elementos que... Os desafios parece que vão mudando. Vão mudando. É que, na verdade, né, Rodrigo, toda evolução genética de aumento de produtividade, inclusão de novas biotecnologias, vão traçando os perfis genéticos que consomem diferente. Né? Então, existem trabalhos modernos dizendo que não é mais 38 quilos de potássio por tonelada de grão, tem trabalhos falando em 50. Né? Então, esse perfil de extração de diferentes culturas acabam nos levando a usar muita mais algum nutriente que outro conforme a região também. Então, por exemplo, a dinâmica de um potássio na região de Panambi, de Condor, de Palmeira das Missões é muito diferente da dinâmica do Centro-Oeste. Então, tu tem uma CTC mais elevada, tu tem uma característica de solo que, entre aspas, guarda muito mais nutriente. Né? Então, tudo isso é desafio que a gente tem que entender em cada lugar. Né? Eu tenho uma história muito legal para contar sobre fósforo. Eu estou lá na Bahia, em Balsas, andando com um cliente na área, a gente sempre faz muito isso. Então, ele abriu, aplicou calcário e plantou arroz. E aí ele parou a caminhonete e sentiu uma falha daquela linha. Tipo, ele me perguntou, o que aconteceu aqui? Né? Fora aquela linha sem ter nascido, né? Eu disse, acho que trancou a semente. Diz ele, não, aqui trancou a linha de fósforo. As plantas que meio nasceram ali morreram na míngua porque a linha de fósforo tinha trancado. Era o básico. Era o básico naquele momento total, né? Então, acho assim... para tu ver a importância de tu acertar às vezes o nutriente. Isso, naquele momento era o fósforo. Mas me gravou assim, sabe? O que ele já sabia, né? O que aconteceu aqui? Não, acho que trancou a linha. Não, aqui trancou a linha do adubo, do fósforo. Isso. Sabe? Então... E, bom, o Johnny falou antes de enxofre também. Existe algum outro nutriente que vocês têm visto que está aparecendo maiores demandas, maiores deficiências nos solos, que não era tão visto antes dentro desses elementos que a gente usa como fertilizante dentro da cultura da soja? Na minha opinião, vamos pegar numa escala pensando em soja, né? Que é o nosso carro-chefe hoje. Com certeza a primeira opção seria o nitrogênio, que vem da fixação biológica e essa crescente dos biológicos tem nos ajudado muito nessa fixação e nodulação, né? Depois vem o fósforo e potássio, né? O potássio antes do fósforo até, viria o enxofre e, na minha opinião, depois disso vem o boro, né? O boro, ele em todos os nossos solos do Brasil são considerados baixo ou muito baixo, né? Ele tem um problema sério de aplicação, que eu digo, as quantidades que a gente coloca nem sempre são suficientes para uma correção, propriamente dito. E o outro fator bem importante é a questão do custo. Né? Então, o boro é um produto que dá muito resultado, mas de certa forma tem um custo elevado. Então, esse gerenciamento de boro nos nossos clientes é um negócio muito importante que a gente não abre mão. Por quê? Porque o resultado aonde se corrige boro é imediato. Né? Então, se você tem um calcário com pH ajustado, um nível de fósforo bom, um nível de potássio bom, enxofre, começa a aparecer esses outros problemas. Né? E, na minha opinião, depois desses elementos, o boro com certeza vem na carona como um dos elementos mais importantes. Né? E aí o boro é um nutriente que tem que cuidar a dose, cuidar a fonte, é um nutriente perigoso. Se sobrar, ele é tóxico na planta, então tem todo o que eu uso, quando eu uso, tem coisa cara, coisa barata, tem novidade. Que funciona, tem coisa que não funciona. Então, acho que essa parte prática a gente consegue fazer muito, e aí o motivo de estar sempre próximo ao cliente, porque aprender com os clientes, com as produtividades, eu acho que essa parte prática é muito importante. E a questão do nitrogênio em soja, assim, a fixação biológica do nitrogênio mais os inoculantes, ela é suficiente quando a gente se fala em patamares assim, acima de 100 sacos por hectare? Como que vocês veem isso? É bem polêmico, mas assim, eu acho que hoje colher 100 sacas por hectare de soja não é quase mais tão difícil. O problema é tu colher 100 sacos no outro ano de novo. Então, atingir o sucesso já não está tão difícil como repetir o sucesso.
Então, nesse ponto, entra um planejamento, entra uma suplementação de enxofre e de nitrogênio, acaba tendo culturas, como é que é, palhada, culturas que vão estar no meio dessas... A cultura antecessora é muito importante para a soja. Né? Então tem que cuidar essa competição inicial por nitrogênio, né? Dessecar com certa antecedência, ter uma decomposição mais acelerada, ter mix de plantas que não sejam só com relação um pouco mais larga, que a gente chama, né? E também o auxílio, assim, ó, Thiago, na minha opinião, o que a gente tem visto a campo como prático em relação a nitrogênio? Essa inoculação que nós estamos fazendo com bactérias ou outros organismos que está sendo, eles produzem nitrogênio suficiente para a produção de 6 toneladas de soja, para 100 sacas, né? A gente fala em alguma coisa a mais, e aí só que é muito restrito. Daí a gente está falando de 130, 140, 150 sacas. Aí a gente vê um plus no nitrogênio, né? Mas em lavouras comerciais, que a gente está falando em 100 sacas, 95, essa fixação biológica é suficiente, né? Não precisa a mais, né? A única coisa que a gente chama atenção para um pouco de nitrogênio na fase inicial, porque a gente sabe que a planta demora em torno de 20 a 25 dias para começar essa fixação e disponibilizar um nitrogênio para a planta, né? Então, nesse primeira largada, é bom sempre ter um pouco de nitrogênio na base para dar esse start inicial, né? Eu vou concordar contigo e ao mesmo tempo vou pintar um outro cenário. Sim. Eu vou pintar um cenário do Mato Grosso. Tu colhe soja, depois tu colhe milho. E tem cliente escolhendo hoje 150, 180 sacos de milho na safrinha. E nisso já entra seca, não chove, a palha não decompõe. E principalmente o Mato Grosso é uma corrida contra o tempo sempre. Então, volta a chover, deu uma chuva, tu já plantou soja de novo. Então, realmente, às vezes, uma estratégia de dar uma facilitada para a planta vai sempre ajudar. Agora, vou citar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, no Paraná, Rio Grande do Sul. Tu colheu um trigo no tarde, aí daqui a pouco tu já deu uma acelerada para poder colher, mas tu plantou o soja um pouco mais tarde que o normal. O trigo, uma gramínea que veio tirando esse nitrogênio, então tu já entra meio atrasado com uma gramínea que vai decompor ali, e se tu não usar estratégias para não deixar a planta sozinha, sempre ajuda. E aí tu plantou soja, voltando lá, tu colheu trigo, plantou soja já final de novembro, para nós aqui no Rio Grande do Sul. E ainda deu 15 dias de uma seca, de uma parada de chover. Nenhuma. Sem umidade. E o principal nutriente que tranca, em primeiro de tudo, quando falta umidade, é o nitrogênio. Então essa planta vai se entender nesse cenário todo lá em 15 de dezembro. Então tu tem condições de daqui a pouco prever algumas coisas, dar uma empurrada aqui, uma ajustada ali, tudo como forma de não deixar a planta sozinha, né? Dar essa... E sendo economicamente viável. Não adianta também se atracar, aplicar coisa e... Que seja viável, né? seja viável. É o mais importante de tudo. Eu queria abrir para vocês fazerem algumas considerações finais sobre o tema como um todo. A minha consideração final, eu acho que eu que cuido do processo de qualidade, de coleta, cuido do processo de laboratório, que hoje eu cuido disso. Quando se fala em agricultura de precisão, se fala de você contratar, você confiar em alguém que faça algo bem feito e que você veja que te entregaram aquilo que tu comprou. Então eu vejo que o Brasil ainda sofre, esse nome agricultura de precisão é usado assim meio para qualquer coisa, de qualquer jeito, e tem muito trabalho mal feito. Às vezes não é a culpa do agricultor que ele não quis trabalhar com agricultura de precisão. Ele confiou numa empresa, a empresa foi lá, fez um trabalho mal feito, o laboratório fez mal feito, o técnico extremamente teórico não... Soube entender a situação? Soube entender a situação, e daí aquela história, o agricultor não compra agricultura de precisão. E às vezes não é bem aí. Acho que essa é uma consideração final, porque a gente gasta muito tempo nisso, em poder entregar algo que tenha valor, que agregue, que tenha sido bem feito e que eu possa ainda provar para o cliente que eu fiz bem feito. Na minha visão, para fechar aqui, eu acho que uma mensagem
que deixaria para os produtores é bem nessa linha, né, Rodrigo? Entender um pouco mais o processo, né? Aonde estou, qual o recurso que eu tenho, o que eu tenho disponível, qual que é a minha prioridade, né? Então, é nós se tornar mais técnico e menos intuitivo. Acho que essa que é a minha consideração final bem importante, né? Então, com técnica, nós conseguimos aproveitar melhor os recursos, gastar menos ou daqui a pouco ser mais eficiente no que gastar, né? E a produtividade, eu sempre disse, quando tem um trabalho bem feito, ela é consequência, né? Então a gente sabe que tem o desafio de clima, tem outros desafios que o agricultor todo dia passa, né? Mas fazendo um trabalho bem feito, tu já está com um grande avanço. Eu comento sempre, dá um exemplo do Johnny, né? O Johnny ele é agrônomo, né? O pai dele é agricultor e ele assessora em 100%, ele é agricultor. Então, quando ele senta com o cliente e ele chega à conclusão lá que vai 3 toneladas de calcário por hectare, ele sabe o serviço que dá, a época do ano que tem que isso chegar, sabe o momento de ter que comprar o calcário, que o soja nunca está num preço bom. Então, acho que a assistência técnica precisa um pouco desse posicionamento, sentar na cadeira do agricultor. Né? Eu queria agradecer então a presença do Rodrigo, do Johnny, pelas informações, e vamos chegando ao final de mais um episódio do Prosa de Lavoura.